Turminha do quarto ano, que bom a gente se reencontrar, né? Não da forma como era esperado, mas a gente vai tentar fazer dessa forma, minimizar, né? O, os, o distanciamento. Gente, primeiro, quero desejar a vocês um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, eu não sei qual o horário que talvez alguns poderão ver, mas enfim, eu tô muito feliz em poder estar gravando esse vídeo aqui pra vocês. Mais feliz ainda estaria se a gente tivesse juntinhos, né? Aqueles abraços que vocês costumam dar. Meus amores, olha, vejam só. Qualquer dúvida que houver sobre o conteúdo que tia vai estar repassando, vai no WhatsApp. O WhatsApp, nós temos o WhatsApp, que são dos pais, junto com os professores, e que vocês estão ali também. Vocês estão participando sim. Vocês são os protagonistas, vamos dizer assim, são os mais importantes. Vejam bem, qualquer dúvida que houver, mamãe, não estou entendendo, ou o papai mesmo, a mamãe não está entendendo, vai lá no WhatsApp, procura se informar com o professor, no caso comigo, se for da minha área, enfim, e pra gente poder tirar qualquer dúvida que houver, tá certo? A gente vai tentar minimizar, não é acabar, mas a gente vai tentar diminuir os desconfortos que o isolamento social vem causando. Vejam só, eu não quis, pra começarmos, eu não quis assim já colocar um novo assunto. Na verdade, eu quero apenas refrisar mesmo, dar uma revisão dos assuntos que a gente já tinha visto, certo? Dos conteúdos que a gente já havia visto em sala de aula, tá bom? Então não é nada complicado, foram coisas que vocês já estão sabendo, já estão conscientes, já estão dentro. É só mesmo para refrescar a cabecinha de vocês, tá bom? Pela distância que houve até aqui. Gente, olha, eu vou continuar trabalhando com o livro? Vou sim, porque ele vai ser um meio pra gente poder se unir, tá certo? Então, olha, aqui, Geografia, página 2. Lembram? Essa paisagem aqui, se vocês não conseguem ver, porque de repente a câmera de tia do celular não é uma das melhores, mas vocês procurem no livrinho de vocês, tá certo? Página 2, Geografia. Gente, essa paisagem que vocês observam é uma paisagem do Rio de Janeiro. É importante frisar isso, por quê? Porque quando você olha para essa paisagem aqui, você observa que se fôssemos hoje uma viagem ao Rio de Janeiro, ou quem já teve a oportunidade, não sei, vai ver que ela já não é mais a mesma, né? Houve modificações. E assim é o que ocorre no decorrer do passar dos anos. As paisagens se modificam, o homem a transforma de acordo com suas necessidades especiais, certo? Porém, a gente, já sabendo disso, a gente tem que manter aceso o quê? Duas coisas bem importantes quando se fala em paisagens. A primeira delas é que a paisagem ela é tudo aquilo que a gente observa, certo? A paisagem ela está ao nosso redor, está em volta de todos nós, ok? Segundo, é interessante ressalvar que as paisagens elas comportam os elementos que são observáveis. Observáveis, uma palavreada até meio estranha, né? Mas observáveis, aquilo que a gente vê, que a gente tá no nosso dia a dia, que são a própria natureza, os prédios, o aroma, a audição, que a gente observa também. Então é um contexto, certo? A paisagem ela tá relacionada a tudo aquilo que a gente ouve, olha e sente. Tudo tá em volta, tá bom? O que nós devemos também pontuar? Lembram? Paisagens naturais, paisagens culturais. Gente, paisagens naturais, já está dizendo, naturais, natureza. Então, está envolvendo solo, água, não é isso? Quando a gente fala em paisagens
culturais, a gente já está se referindo ao que o homem construiu. Casas, prédios, não é assim? Essas paisagens culturais, não sei se alguém está lembrado, eu acredito que sim, que tem um outro nomezinho que fica bem pertinho dele. Paisagens culturais, paisagens antrópicas. Exatamente, esse nome meio esquisitinho, mas tem uma coisinha que está relacionada à outra. Quando você ouve falar paisagens antrópicas ou paisagens culturais, praticamente é a mesma coisa, certo? É porque essa antrópica está se falando de antropologia, do tempo que veio se desenvolvendo e de repente chegou aquele momento, aquele determinado espaço com novas figuras, com novos trabalhos que são realizados pelo homem, tá bom? Temos que identificar, desculpa o som, viu gente? Desculpa mesmo, mas é que infelizmente, temos que também ver que há elementos na paisagem, tá? A água. A água é um elemento que faz parte da paisagem? Sim, com certeza. Os rios. Os rios desenham muitas vezes, formam muitas vezes alguns relevos, certo? Algumas paisagens são formadas por conta de rios, em especial na paisagem natural. E quando a gente fala em águas, a gente tá falando ela no sentido de chuva, tá falando ela no sentido de lagos, de geleiras, enfim. Para isso, tem duas opções. Nós temos aqui as águas continentais, não é isso? É isso. E as águas oceânicas. As águas continentais, continentes, não é isso? As águas oceânicas, oceânicos. Continentais, estamos falando de onde nós vivemos, que é sobre o solo, que é sobre a terra. Então, essas águas continentais seriam os rios, os lagos, certo? Quando a gente se refere às águas oceânicas, estamos falando dos mares, dos oceanos, certo? Então, vamos deixar isso já registrado. Geleiras. Geleiras estariam nos continentais ou nos oceânicos? Nos continentais. Sim, nos continentais. Lembrem disso, viu, gente? Beleza. Só refrescando. Todo rio tem sua nascente. Não há como fugir disso. O rio não tem nascente? Tem nascente. Os rios só podem ser formados por nascentes? Nem sempre. A formação de rios também formado por derretimento de geleiras. Exatamente. Nos polos sul, polo norte, onde há aquela aglomeração de gelo, no derretimento daquelas calotas polares, formam-se sim lindos e belíssimos rios, viu gente? Não esqueçam. E, lógico, quando se vem da cabeceira de cima, cabeceira a gente sempre tem que ressaltar que a cabeceira estamos falando de um ponto mais alto. Esse ponto mais alto, quando chove, vai fortalecer, vai gerar com que essa nascente possa contribuir ainda mais para o escoamento de um rio, tá certo? Para a formação de um rio, tá ok? Lagos. Eu estou tentando explicar mais ou menos o que seriam cada um deles. Os lagos já é vamos dizer assim, como se nós pegássemos uma formação bem diferenciada em partes. Mas é como se nós pegássemos uma bacia com água. Logicamente ali não é um lago. Mas assim, a formação dos lagos é muito parecida, porque há uma contenção. Há uma contenção que faz com que essa água fique acumulada nessa região, vamos dizer assim, nesse espaço, tá bem? Lembrando como seriam os lagos. E as águas que nós não vemos? Como assim? Água que nós não vemos. Esquisito, né? Por quê? Porque a água, ela tanto vem das precipitações, que são as chuvas, granizo, tá? Mas também a água que nós não vemos, tem muitas dessas águas que são absorvidas pela terra, pelo solo.
E dependendo dessa água, do seu tipo de absorção, essa água vai ser acumulada em um determinado espaço, que a gente poderia dizer como se fosse um subsolo. Haverá uma pedra, ou melhor, uma rocha, logo mais abaixo desse subsolo, baixo, que ali vai haver uma contenção dessa água. Essa água não vai mais para outros lugares. E sabe o que é interessante? O interessante e o importante é que essa mesma água que está ali, acumulada, onde nós não vemos, mas que está abaixo dos nossos pés, pode sim e deve sim ser utilizada pelo ser humano. Às vezes há cidades, regiões em que não há possibilidade de ter um rio ou uma nascente que propicie, né, essa facilidade maior para as pessoas utilizarem. Então, com isso, essas pessoas que têm mais facilidade de ter mais essas regiões que possam possibilitar essa contenção de água, utilizam da mesma, certo? Outra coisa importante, deixa eu ver, falei da questão da contenção, que são os aquíferos. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas eu cheguei a falar que existe um dos principais aquíferos, Guarani. Lembre-se disso. De repente eu posso até perguntar alguma coisa a respeito, mas isso não fica para agora. Relevo, gente, lembram que tia Patrícia falou em outra aula sobre o relevo? Quando a gente sai pra rua, que vai passear, que vai no supermercado, que vai para qualquer lugar, independente, a gente já observou que há ladeiras que facilitam para subir, para descer, há espaços que são mais planos, é isso, que a gente corre, anda com maior facilidade. Gente, essas ladeiras, esses lugares mais planos, é o nosso relevo. São as características físicas da Terra, certo? É o nosso relevo. Esse relevo é justamente os lugares por onde nós passamos. E esse relevo, ele não só está visivelmente, digo, eu coloquei o pezinho aqui fora, eu tô vendo, olha, lá em cima eu vejo algumas casas, já ali eu vejo uma descida. Enfim, esse é o relevo que nós conseguimos ver. Mas há um relevo que está justamente abaixo dos oceanos, da linha d'água, certo? Que é muito semelhante ao que nós vemos. Não é diferente. Existe um relevo que está acima e outro que está abaixo do nível da água dos oceanos, com ladeiras, morros, serras do mesmo jeito, do mesmo modo. O relevo também faz parte da paisagem, não é isso? Importante sempre dizer. Por falar em relevos, lembram-se do que compõe-se os relevos? Eu queria poder ouvir alguns que eu sei que poderiam me falar, mas já que não é assim, tia vai dizer: planície, planalto e depressão. Tá bom? Planície, planalto e depressões. Então, cada um deles tem características diferentes, tá certo? As planícies, plana. Vamos assimilar mais ou menos assim? Não é que elas sejam uma linha reta, que não vai haver ondulações. Não, não é isso. Haverá sim algumas ondulações, mas não serão tão visíveis como, por exemplo, uma depressão. Uma depressão, ela é como se fosse um pequeno morro, vamos dizer, que já em sua volta ela vai se deteriorando conforme as chuvas, o sol, o vento, tá certo? Já os planaltos, a gente está falando de algo bem mais alta, que tende a ser mais achatados na parte superior. No caso do planalto, ou melhor, perdão, das depressões, elas também costumam ficar um pouco mais abaixo vamos dizer assim, de forma mais popular, da linha da água dos oceanos. Vamos dizer que o oceano fosse este caderno e aqui nós tivéssemos como essa almofada, vamos dizer, e aqui nós tivéssemos uma depressão, tá bom? Então o que acontece?
Aqui nós estamos falando o mar e nós estamos falando de uma depressão. Geralmente as depressões costumam estar abaixo. O mar não é que vai invadi-lo, não é isso. Mas a tendência é que esse mar esteja numa linha mais alta do que as próprias depressões, tá certo? Em volta já há também um certo deterioramento do vento, do sol. Os planaltos, não há muito o que dizer, vai estar numa parte bem mais superior do que nós vamos encontrar como depressões. E mais plana, não seria plana de forma perfeita, mais planaltos, mais altos e um pouco mais plano na parte superior, tá certo? Solo. Solo também faz parte da nossa paisagem. E ele é muito importante e muito especial, apesar de não ser tratado da maneira como deveria. Quando a gente diz solo, a gente tem que ver que o solo ele não está ali do dia para a noite. Ele vem sendo construído e reconstituído até chegar em determinado momento, tá certo? No caso do solo, por exemplo, ele há um tempo para poder se formar da forma como nós o encontramos. No caso do solo, vamos dizer assim, no caso do solo, nós temos, por exemplo, as formações rochosas, que fazem com que esse solo possa se desenvolver, tá bom? Rochosas, tá? E seguindo a isto, nós vamos ter os elementos orgânicos, como minhoca, resíduos de alimentos não, como é que eu vou falar? Elementos orgânicos, folhagem, troncos de árvores, tudo isso constitui o nosso solo, seja ele qual for e onde for, até ele chegar na forma madura. E madura, talvez seja uma forma até engraçada de se dizer, mas é a forma como ele finalmente vai chegar para nós. E ele tem uma grande importância. Ó, aqui, formação rochosa, depois um desenvolvimento que inclui as questões orgânicas, minhoquinhas, animaizinhos que vão se deteriorando, morrendo e ajudando a compor esse solo e por fim ele aqui pronto. E mais aqui embaixo, gente, como vocês podem ver, tem as opções. Não é que só exista um único tipo de solo em todo o planeta, não. Variam bastante de acordo com local e região, certo? Ele pode ter mais elementos orgânicos, como é o caso deste, certo? Mais escurecido ou mais avermelhado, que também às vezes ocorre deles terem muito metal mais pesado. Mas isso nós não vamos falar sobre esse assunto, adentrar agora não. Deixa eu ver. Pois é, aqui, gente, eu vou estar enviando para vocês uma atividade que está relacionada com esse assunto que nós acabamos de ver. Eu vou estar mandando, fazendo um print e mandando pelo WhatsApp. Lá vocês poderão me responder. O que acontece? Na resposta, qualquer dúvida, tia, professora Patrícia, tia Patrícia, manda pra mim me perguntando se tá rolando dúvidas, o que for, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham refrescado a mentezinha de vocês, pra gente poder prosseguir. Viu, meus amores? Um beijo grande e fiquem todos com Deus. Até a próxima.